E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Desde que Ronaldo Fenômeno abriu a boca elogiando o Palmeiras, o mundo do futebol parece ter sido sacudido de um jeito inesperado, e não é exagero dizer que a repercussão atravessou oceanos e chegou com força total à Europa. O craque, ídolo absoluto, sempre foi conhecido por sua sinceridade e por falar o que pensa, e ao comentar sobre o Verdão, ele não deixou margem para dúvidas, enalteceu a forma de jogar, a organização tática e a consistência do clube brasileiro em competições nacionais e continentais. Para quem acompanha o futebol europeu, isso gerou uma avalanche de comentários e matérias, sobretudo porque quando Ronaldo elogia um time fora do eixo europeu, isso automaticamente ganha relevância. Os clubes europeus, jornalistas e torcedores começaram a analisar cada palavra, tentando entender se havia algum indício de interesse em parcerias, reforços ou até observações estratégicas sobre o mercado brasileiro. A maneira como ele descreveu a força do elenco, a coesão do grupo e o crescimento técnico dos jogadores abriu uma janela de debate intensa. E claro, para o público brasileiro, ouvir um ídolo desse porte enaltecendo um clube do país é motivo de orgulho e repercussão imediata nas redes sociais, criando um burburinho constante que não dá sinais de diminuir. O impacto do comentário de Ronaldo vai muito além de uma simples declaração. Quando se trata de figuras do porte dele, tudo o que falam se transforma em manchetes instantâneas, e no caso do Palmeiras, não foi diferente. Na Europa, diversos veículos esportivos começaram a repercutir o que ele disse, com manchetes que exaltavam a força do clube paulista e sua ascensão no cenário internacional. O interessante é que, mesmo sem citar detalhes sobre estratégias internas, contratações ou futuras movimentações, a afirmação de Ronaldo gerou especulações sobre o futuro de alguns jogadores, possíveis observações de scouts europeus e até rumores sobre possíveis convites para torneios amistosos de prestígio. A narrativa criada em torno da fala do Fenômeno rapidamente se transformou em tema de debate em fóruns, programas esportivos e redes sociais internacionais. Além disso, a repercussão não se limitou ao futebol, pois o impacto da imagem de Ronaldo é transversal. Marketing, negócios e até acordos comerciais passam a ser pensados com base nesse tipo de elogio, mostrando como uma declaração pode gerar efeitos multiplicadores. O Palmeiras, enquanto isso, viu sua imagem ganhar brilho internacional, e o clube soube aproveitar a onda de forma estratégica, reforçando sua marca, seu prestígio e até a moral do elenco, que se sente valorizado por receber reconhecimento de uma lenda do esporte. O momento é particularmente curioso porque, historicamente, elogios de grandes astros internacionais para times brasileiros sempre foram raros e pontuais, e isso faz a fala de Ronaldo ter um peso ainda maior. A imprensa europeia não apenas replicou as palavras do ex-jogador, mas começou a contextualizá-las dentro de um panorama mais amplo. Clubes brasileiros em crescimento, mercado de talentos em evidência e a força do futebol sul-americano no cenário global. Analistas europeus começaram a discutir se o Palmeiras poderia se tornar um ponto de referência para exportação de talentos ou até se inspirar para desenvolver projetos semelhantes aos dos grandes clubes da Europa. Essa perspectiva, mesmo que apenas teórica, instigou curiosidade entre dirigentes, técnicos e torcedores de outros continentes, criando um efeito de olhar atento sobre o clube. O Palmeiras, por sua vez, passou a ter não apenas notoriedade, mas uma aura de respeito internacional que transcende a simples opinião de um ex-jogador. Cada detalhe da fala de Ronaldo foi destrinchado, a ênfase na força coletiva, a menção à história do clube, a valorização da base e até o tom de entusiasmo foram interpretados como sinais de que o Verdão está em um momento de projeção que merece atenção global, algo que no passado era mais difícil de alcançar sem vitórias em torneios internacionais. O reflexo direto para os jogadores do elenco também não passou despercebido. Para atletas brasileiros, receber elogios de Ronaldo não é apenas um incentivo moral, mas uma possível janela de oportunidade para ganhar visibilidade fora do país. Scouts europeus, que observam os perfis de jogadores constantemente, podem reinterpretar o desempenho desses atletas à luz do comentário do Fenômeno. Além disso, a própria torcida se empolga, criando uma narrativa positiva que circula em redes sociais,
programas esportivos e conversas informais, reforçando a ideia de que o Palmeiras está em um momento de destaque. É como se a fala de Ronaldo fosse uma espécie de selo de aprovação internacional, capaz de influenciar não apenas o mercado, mas também o clima interno do clube. A psicologia coletiva em torno disso é fascinante. Jogadores se sentem mais motivados, diretoria e comissão técnica ganham moral e o clube em si adquire um prestígio que vai muito além de resultados imediatos. No cenário do futebol global, cada palavra de uma lenda como Ronaldo tem força suficiente para criar expectativas, especulações e até movimentos estratégicos, algo que poucos clubes conseguem alcançar sem vitórias consistentes em torneios de nível continental. O burburinho se intensifica porque, nas entrelinhas do comentário, muitos viram pistas sobre o futuro do Palmeiras ou possíveis conexões com o futebol europeu. Apesar de Ronaldo não ter citado jogadores, treinadores ou planos de transferências, a interpretação de jornalistas e torcedores foi imediata. Se um ídolo dessa magnitude enxerga valor e potencial no Verdão, por que clubes internacionais não deveriam fazer o mesmo? Esse tipo de especulação cria uma narrativa que se espalha rapidamente, e cada análise é compartilhada, comentada e amplificada. O efeito é quase como um eco contínuo. A fala de Ronaldo se transforma em conteúdo, e o conteúdo em debates e previsões. É nesse cenário que o Palmeiras se beneficia de forma indireta, sem precisar de ações concretas imediatas, apenas pela percepção de reconhecimento internacional. O clube, enquanto isso, permanece atento, sabendo que cada palavra do fenômeno tem o poder de influenciar não apenas a opinião pública, mas também estratégias de marketing, valorização de elenco e até negociações futuras. Em resumo, a repercussão vai muito além de um simples elogio, é um efeito dominó de credibilidade, visibilidade e projeção global. E a repercussão não se limita à mídia tradicional ou aos canais especializados. Nas redes sociais, torcedores europeus, brasileiros e latino-americanos começaram a debater cada nuance da declaração, criando memes, análises e até comparações com outros clubes do continente. Influenciadores esportivos rapidamente transformaram a fala de Ronaldo em conteúdo, gerando vídeos, posts e transmissões ao vivo comentando o impacto e as possíveis implicações. Essa multiplicação de opiniões amplifica ainda mais a percepção positiva do Palmeiras e, ao mesmo tempo, coloca o clube em um patamar de relevância internacional que poucos times brasileiros conseguem atingir apenas com vitórias ou títulos. É um fenômeno curioso. Uma simples declaração, feita com sinceridade e conhecimento, gera uma onda que atravessa fronteiras, culturas e diferentes segmentos do futebol. O Palmeiras, portanto, se vê em um momento único, onde o burburinho é tanto sobre o presente quanto sobre o futuro, e cada comentário, análise ou rumor alimenta ainda mais a narrativa de que o clube paulista está em ascensão e em pleno reconhecimento global. Tudo graças à fala de uma lenda viva do futebol mundial. O efeito da fala de Ronaldo sobre o Palmeiras começou a gerar especulações que vão muito além da simples admiração pelo clube. Alguns analistas europeus começaram a discutir possíveis caminhos para o Verdão no cenário internacional, sugerindo que o clube poderia se tornar um polo de exportação de talentos de alto nível, capaz de competir de igual para igual com os gigantes da Europa. A ideia de que jogadores do elenco poderiam ser observados por clubes de elite se espalhou rapidamente, e a imprensa europeia, com suas análises detalhadas e comparações históricas, passou a colocar o Palmeiras em um patamar de referência. Os rumores não pararam por aí. Em redes sociais, torcedores e influenciadores começaram a especular sobre possíveis convites para torneios internacionais, amistosos de prestígio e até parcerias estratégicas que poderiam aproximar o clube de grandes mercados. A sensação geral é de que Ronaldo não apenas elogiou o clube, mas também abriu uma porta simbólica, uma espécie de validação internacional que aumenta o valor da marca, do elenco e da própria história do Palmeiras. Cada comentário seu foi destrinchado, a escolha de palavras, o tom de entusiasmo, a referência à consistência tática e à força coletiva do elenco geraram múltiplas interpretações e previsões, mantendo o burburinho vivo e constante. A repercussão entre os jogadores do Palmeiras também não poderia ser ignorada. Para os atletas, ouvir Ronaldo, ídolo absoluto e referência mundial, enaltecer o clube é um impulso psicológico enorme, capaz de motivar, aumentar a confiança e até influenciar o desempenho em campo.
Essa visibilidade internacional reforça a percepção de que o Palmeiras é um clube valorizado e respeitado fora do Brasil, e cada jogador passa a ser visto sob um prisma diferente por scouts, empresários e clubes estrangeiros. O mercado europeu observa cada detalhe, e declarações como a de Ronaldo se transformam em indicadores de potencial e credibilidade. Não é exagero dizer que, para alguns jogadores, isso pode significar oportunidades concretas de transferências ou negociações vantajosas, já que o selo de aprovação de uma lenda tem peso simbólico e prático. Ao mesmo tempo, a torcida entra no jogo com força total, as redes sociais se enchem de posts comemorativos, hashtags virais e vídeos analisando cada nuance da declaração. A combinação de reconhecimento internacional, valorização do elenco e repercussão midiática cria um ambiente propício para que o Palmeiras se projete não apenas no presente, mas com olhos voltados para oportunidades globais futuras. Enquanto isso, jornalistas europeus começaram a tecer teorias sobre a fala de Ronaldo, tentando encontrar sinais sobre possíveis movimentações de mercado. Alguns especulam que o ex-jogador poderia ter algum interesse em se aproximar do clube, seja em projetos sociais, parcerias estratégicas ou mesmo observação de talentos para o exterior. Nenhum detalhe foi confirmado, mas o burburinho gerou uma onda de cliques, compartilhamentos e debates nos principais veículos de mídia do continente. É fascinante perceber como uma declaração aparentemente simples consegue abrir espaço para análises complexas, teorias de bastidores e interpretações sobre estratégias futuras. A narrativa criada em torno do elogio ao Palmeiras se transformou em conteúdo contínuo. Programas esportivos, blogs, podcasts e transmissões ao vivo dedicaram minutos preciosos para dissecar cada palavra de Ronaldo, transformando um comentário casual em uma matéria de repercussão global. No Brasil, a repercussão não foi diferente, com torcedores comemorando e clubes rivais discutindo o impacto psicológico dessa valorização internacional. O efeito é cumulativo, porque a cada repetição, análise ou compartilhamento, a ideia de que o Palmeiras está em destaque mundial se consolida, aumentando a sensação de prestígio e projeção do clube. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Além disso, a fala de Ronaldo desencadeou discussões sobre o crescimento do futebol brasileiro em termos globais. Jornalistas e comentaristas começaram a contextualizar a declaração dentro de um panorama maior, times brasileiros em ascensão, jogadores valorizados e projetos de formação de talentos que poderiam gerar impacto internacional. É como se, de repente, o Palmeiras tivesse se transformado em uma espécie de embaixador do futebol nacional, e cada menção a ele se tornou oportunidade de destacar o potencial do país no cenário global. A repercussão é amplificada pelo carisma e credibilidade de Ronaldo, cuja opinião é sempre considerada uma referência. A narrativa criada ao redor do elogio se espalha rapidamente, transformando um comentário de admiração em uma análise estratégica sobre mercado, projeção e visibilidade internacional. Além disso, o clube se vê em um momento de vitrine global, onde cada vitória, desempenho ou movimento tático é observado sob a lente de que o Verdão recebeu recentemente a chancela de uma lenda, aumentando o prestígio e a atenção sobre suas ações dentro e fora de campo, alimentando especulações e expectativas em níveis nunca vistos antes. O efeito do elogio também se percebe no comportamento de torcedores e influenciadores digitais. Memes, vídeos e análises sobre a fala de Ronaldo se multiplicaram, criando uma espécie de narrativa paralela que une fãs de futebol, críticos e especialistas em um burburinho contínuo. Cada detalhe é analisado, desde o tom de voz até a escolha das palavras, transformando o comentário em conteúdo relevante para plataformas digitais e canais de YouTube especializados. Além disso, a repercussão alcança mercados e segmentos que vão além do futebol. Marketing, patrocinadores e mídia digital começaram a associar o Palmeiras a um selo de aprovação internacional, abrindo possibilidades de parcerias, campanhas e projetos de visibilidade global. A sensação geral é de que o elogio não apenas reconhece o clube, mas também cria uma expectativa sobre seu futuro, aumentando a atenção de forma orgânica e estratégica. É um efeito cascata. Cada compartilhamento, análise ou debate alimenta a percepção de que o Palmeiras ocupa um lugar de destaque, elevando seu prestígio e consolidando sua imagem internacional, com reflexos diretos em reputação, mercado e visibilidade de elenco. Por fim, é impossível ignorar o impacto simbólico dessa repercussão.
A fala de Ronaldo, embora simples, se tornou um ponto de referência sobre como o futebol brasileiro é visto fora do país e como clubes nacionais podem ser reconhecidos globalmente. O Palmeiras, nesse contexto, surge como protagonista de uma narrativa que mistura mérito esportivo, valorização de elenco e projeção internacional. Cada análise feita por jornalistas, torcedores e influenciadores contribui para reforçar a imagem de um clube respeitado, admirado e capaz de inspirar tanto dentro quanto fora do Brasil. O efeito dominó do comentário é impressionante. Reconhecimento, especulação, debates e projeção internacional se entrelaçam, criando um cenário único e de enorme repercussão para o Verdão. E enquanto o burburinho continua, o clube aproveita cada fragmento de visibilidade para reforçar sua marca, motivar jogadores e consolidar uma posição de prestígio que dificilmente seria alcançada apenas com resultados esportivos, mostrando que uma declaração de Ronaldo pode gerar efeitos muito maiores do que se poderia imaginar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!